Olá! Parlamentares estão analisando uma proposta de emenda à Constituição que exige a impressão de votos e também da apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. Pelo texto, os votos das urnas eletrônicas poderão ser conferidos pelo eleitor e deverão ser depositados em outras urnas de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. A PEC é da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada Bia Kicis. Obrigada. Eu queria que a senhora falasse, desse mais detalhes sobre essa proposta, inclusive que ela já entrou na CCJ, mas ainda não foi votada, não é isso? Isso, quase foi votada, não deu quórum suficiente, porque começou a ordem do dia, mas estava indo bem. E eu estou bastante confiante que a gente vai conseguir aprová-la, porque não foi aquela PEC, você sabe, tem que ter 171 assinaturas, eu consegui bem mais do que isso. Muitos parlamentares têm essa compreensão da necessidade do voto impresso para dar confiabilidade ao sistema de apuração dos votos. Agora, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem resistido à impressão com a alegação de que vai aumentar os custos das eleições. Realmente isso procede? Não, na verdade, chegaram a alegar um custo de 2 bilhões de reais, isso não tem nenhuma procedência, até porque não é preciso adquirir novas urnas, apenas as impressoras, e elas não são caras. E também a gente sabe que se for para dar confiabilidade ao sistema eleitoral, não existe preço caro demais, porque afinal de contas, qual é o preço da democracia, não é mesmo? Eu tenho dito que o eleitor brasileiro tem sido tratado como um eleitor de segunda categoria, porque no resto do mundo, onde há urna eletrônica, existe o voto impresso, porque se você precisa de um técnico em informática altamente especializado para garantir que o sistema é confiável, isso tira do eleitor a capacidade de saber para onde foi o seu voto. E essa urna eletrônica, nos moldes da brasileira, já foi considerada inconstitucional na Alemanha, na Índia e agora nos Estados Unidos ela foi rechaçada porque os estados que usam urna eletrônica disseram que precisa do voto impresso para que o eleitor tenha segurança. Agora, como garantir que realmente o voto sendo impresso não vai haver fraude ou que essa impressão não possa, como a gente tem visto, né, tantas reclamações de fraude, isso também não vai provocar algum tipo de fraude? Sabe o que acontece? Por que a urna eletrônica brasileira não acusa fraude? Porque ela não é plenamente auditável. Então, se fraude houver, ninguém fica sabendo. Então, é muito fácil dizer, não se comprovou nenhuma fraude. Lógico que não comprovou, não dá para comprovar. É uma fraude que não deixa rastro. É, digamos, um crime que não deixa nenhum tipo de registro. Você pode não conseguir evitar 100% da fraude, mas se houver uma fraude, você tem como detectar. E isso é suficiente para dar transparência ao sistema. As pessoas às vezes confundem o que é o voto sigiloso e a apuração. São duas fases distintas. Uma é o do voto em si, quando o eleitor se dirige à cabine, à urna, para votar, a urna eletrônica. Ele vota, esse momento tem que ser absolutamente sigiloso mesmo. Mas a apuração não pode ser sigilosa. Então, do que adianta você ter um BU, um boletim de urna, trazendo o resultado apenas final, e você não tem como refazer o passo a passo? Sim. Agora, também o TSE alega que as eleições em que foi feito um teste até para essa impressão, e que foram muito mais demoradas. E hoje a eleição está sendo muito mais rápida, né? As pessoas votam em menos de 30 segundos. Realmente não pode prejudicar o processo eleitoral? Não, a gente sabe que nas primeiras vezes houve até uma certa dificuldade porque não houve treinamento para as pessoas que participaram do teste. Hoje em dia é muito simples, você vai apertar o botão uma vez, né, quando você vota, você confirma, e você vai apertar mais uma vez, imprimir, ver se está de acordo aquele voto que apareceu impresso com aquele que você digitou,
dá outra apertada no botão e vai imprimir esse voto e cair numa urna física. E se houver suspeita de fraude, o voto pode ser recontado. E eu, sinceramente, não sei para que a gente precisa de tanta pressa. Eu prefiro, ainda que demore um pouco mais, ter a segurança de que o meu voto foi para o meu destinatário. Agora, não pode discriminar as pessoas, por exemplo, com deficiência, que não enxergam direito, são cegas, porque elas não vão ver realmente se o seu voto foi impresso? Olha, a pessoa deficiente visual, ela já não vê quando ela digita, mas pode ter lá a votação em braille. Só que a lei da transparência, ela já prevê que no caso de eleição, a pessoa deficiente visual, ela pode se fazer acompanhar por alguma pessoa eleita por ela. Pode ser irmão, avô, tio, amigo. A pessoa escolhe quem levar, alguém de sua confiança, e essa pessoa fará a leitura e a conferência do voto para ela. Não há o menor risco de prejudicar ninguém. A única pessoa que está saindo prejudicada no nosso sistema é o eleitor brasileiro. E para aquelas pessoas que dizem, mas eu confio na urna, isso é besteira, você está no seu direito de confiar. Mas os que não confiam estão no seu direito de desconfiar. E essas pessoas estão sendo lesadas pelo sistema eleitoral brasileiro. E só uma última pergunta, deve ir para o ano que vem essa votação, porque ela ainda vai passar, além da CCJ, ainda tem comissão especial. Qual a expectativa será que no primeiro semestre a gente tem essa votação? Olha, a gente precisa andar rápido, porque já temos eleições municipais no próximo ano, né? Mas aí não vai valer ainda para essas Pode eleições? valer, porque não se trata aí de questão eleitoral que fica adstrita ao princípio da anterioridade. Não é o caso, tá? É uma questão administrativa essa, mas não é regra eleitoral, entende? Sim. Agora, se não der para o próximo ano, que pelo menos para as próximas eleições presidenciais nós possamos contar com o voto impresso, como qualquer eleitor do resto do mundo, dos países mais desenvolvidos, tem, né, esse direito e esse acesso. Chega do eleitor brasileiro ser tratado como um eleitor de segunda categoria, sob a justificativa de que as nossas urnas são infalíveis. Elas não são infalíveis e, pelo contrário, já houve diversos testes que mostraram a vulnerabilidade das urnas. Só o TSE que não aceita. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos no programa. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, sobre sua proposta de impressão de votos na urna eletrônica. Obrigada pela audiência. Até a próxima.